Achamos no Brasil hoje leva para você uma belíssima aula de história. Vamos falar da independência do Brasil, lembra? 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I pegou a espada e empunhou independência ou morte. Pois é, aqui ao fundo, o Museu do Ipiranga, a mais bela tradução de preservação da história do Brasil. Você encontra tudo lá dentro. E aqui fora essa belezura toda, né? Mas essa independência do Brasil não funcionou para o país todo não, viu? Lá no Nordeste a coisa foi um pouquinho diferente. Então é essa história que a gente está indo contar. Eu estou indo para Salvador para mostrar para vocês que lá é 2 de julho e foi de 1823. Eu estou indo para Salvador andando. Mentira, né, gente? Eu estou indo de avião. Você tá ouvindo, né? Chegamos em Salvador da Bahia para falar do 2 de julho, que é a proclamação da independência baiana, que tá logo ali, que você pode ver, ó. É uma festa que dura uma semana, é tipo carnaval, viu, gente? E essa história acontece por quê? Porque 10 meses quase depois da proclamação da independência por Dom Pedro I, lá às margens do rio Ipiranga, o povo baiano ainda era doutrinado pelos portugueses. Aí eles resolveram colocar todo mundo para correr. E a festa aqui é grande, dura uma semana. A gente vai acompanhar porque tem come-se, bebe-se, tem tudo do bom e do melhor. E a gente começa de onde? Exatamente do centro histórico de Salvador. Essa belezura que é o Pelourinho. Chegamos de véspera, sabe como é que é, né? Um achamos prevenido vale por 2. E a gente queria acompanhar de pertinho todos os preparativos dessa festa que mexe com o coração do povo baiano. E é aqui, pertinho do Pelô, que vive Dona Maria de São Pedro, que faz aniversário no mesmo dia da independência baiana. E a família já começou a enfeitar a fachada da casa para a festa da independência e para a festa da Dona Maria, claro, né? Gente, eu acho que é essa rua aqui, vou falar que é cheia de casinha colorida. Aqui, eu acho que é aqui, gente. Olá, tudo bem? Então, Dona Maria de São Pedro aqui. Isso, tá aqui, mãe. Cadê? Ela tava aqui, já sumiu, gente. A mulher tava. Tudo bem, seu nome é? Tudo bem. Sou Néa Santana. Néa Santana, tudo bem, filha? Eu sou filha dela, sou a caçula. A caçula? Sua mãe, é verdade que ela faz isso aí? Faz muitos anos já, essa A festa? gente já faz há muitos anos. Eu sou estilista, minha mãe é costureira, professora de corte. Tudo bem. Como vai, senhora? Você. É verdade que a senhora tá fazendo aniversário no dia 2 de julho, dia da... 2 de julho. É? E quantos aninhos a senhora vai fazer? Se mal lhe pergunta, se a senhora não se importar de falar. Eu tenho que cortar por quê? Tem gente que não gosta, né? Eu gosto sim, mais idade eu tenho. Quantos anos a senhora vai fazer? 85. 85? É. Eu juro que eu dava mais de 40 pra senhora. O quê? Tá brincando? E a senhora começou isso há quantos anos? Mais de 30 anos? 35 anos. 35 anos? E como é que surgiu a ideia? Surgiu assim. Quando eu vim morar aqui, aí passava sempre 2 de julho, mas era uma coisa simples, né? Entendi. Depois eu disse, mas meu Deus, eu moro aqui, esse 2 de julho, eu nasci dia 2 de julho, não. Falando, se Deus quiser, eu fazer uma coisinha aqui. A família toda se dedica a essa festa. Até a Maria Quitéria apareceu por aqui 202 anos depois. Ela é uma personagem importantíssima que fez parte da tropa brasileira na batalha contra os portugueses. Maria Quitéria não se fez passar por homem. Maria Quitéria usou um uniforme masculino. Não tinha proibição nenhuma e também não ia enganar ninguém, né, gente? Quando abre a boca não dá para fazer. Se criou esse mito. A participação feminina é muito importante, até porque elas davam apoio também, né? E será que as pessoas sabem o significado do 2 de julho para a história baiana e brasileira? De onde é? Da España. Da Espanha. ¿Sabe que acá tiene una fiesta? Oh, mañana. Mañana. Sí, la del 2 de julio. 2 de julio. Independencia. La independencia baiana. Sí. Independencia baiana. Sí, sí. Ok. Nosotros estaremos aquí en la fiesta. É? Mañana. Dona Antônia, a senhora é de onde? Daqui de Salvador. Então a senhora sabe o que acontece amanhã aqui em Salvador, dia 2 de julho? 2 de julho vai ter um desfile. Mas não é qualquer desfile não, né, Dona Antônia? Ufa! Finalmente nós achamos. Achamos no Brasil e achamos em Salvador, porque é na base da capoeira aqui que nós encontramos o início
das comemorações de 2 de julho, que esse percurso de 5 quilômetros começa aqui na Lapinha, uma região que pega todas essas ruas aqui, seguindo pelo Pelourinho até Campo Grande. Então, assim, a gente achou o começo da festa. Agora, o final, só Deus sabe. É momento de celebrar, de renovar as energias, de receber esse carinho do povo, esse abraço. Fala pra mim, Moel, o que significa essa independência baiana para a história desse povo baiano tão feliz? A nossa história baiana significa liberdade, vida, saúde, uma sensação misto de emoções. E tem que ser celebrado sempre. Sempre celebrado, sempre, com representatividade da nossa negritude baiana. São milhares e milhares de pessoas celebrando, gente. Até o presidente Lula e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, desceram a ladeira em meio à multidão. Então é um marco, isso é histórico. Os hinos que a gente canta, as bandas marciais que passam se apresentando, a própria polícia militar, as guardas municipais. Então é um momento que a gente faz a homenagem àquelas pessoas que lutaram. A feijoada do Seu Lima já existe há 30 anos. Meia tonelada de feijão e uma fila que não termina nunca mais, gente. 4.000 pessoas para degustar essa iguaria. Ô, gente, é o seguinte. Nós estamos tentando entrar aqui para mostrar a feijuca, a feijoada da festa. Mas assim, a fila tá indo aqui até lá embaixo. Mostra lá, Flávio, olha a fila onde vai. Mas não tem fim a fila. O pior que a fila é a gente conseguir entrar aqui para mostrar a feijoada. Olha isso aqui. Quem tá dentro quer sair, quem tá fora quer entrar. Então o negócio tá bravo aqui, mas a gente tá tentando. Tô mais prensado que sardinha na lata. A fila tá grande, né? Quanto tempo? Isso aqui é desde 5 horas da manhã. Rapaz, esse corredor não acaba mais não. Fora a fila que tem lá fora, tem uma fila aqui dentro que é gigante. Gente, é tudo aqui. Eles têm que fazer na base do voluntariado da turma aqui. Porque um vem, coloca o arroz, outro vem, coloca a feijoada. São quantas panelas dessas aqui? Nós temos 26 panelas. 26 panelas. Flávio, mostra aqui uma panela. Dá uma mexida pra gente mostrar essa beleza. Olha isso aqui, olha aqui, gente. Priscila, e essa história rica? Aqui a gente ensinar para quem vem depois da gente, que é dando que você recebe, aqui é feito bumerangue. E claro que eu não podia passar por aqui sem provar essa maravilha, né, gente? Porque eu não sou bobo nem nada, né? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Uma das melhores e mais saborosas feijoadas que eu já comi na vida. Não é só pelo jeito que é feito, mas é pela forma a que ela é destinada. Parabéns a vocês, viu? Que coisa maravilhosa, que afago na alma. Que esse afago perdure por muitos e muitos. E próximo ano eu quero você aqui de novo. E a festa por aqui não tem hora para acabar, não. Acho curioso falar sobre essas faces que povoam o nosso 2 de julho, porque elas são, antes de qualquer outra coisa, as faces do povo. Isso mostra a participação popular nesse processo, diferente do 7 de setembro. Ah, lembram da Dona Maria de São Pedro, que também faz aniversário em 2 de julho? Pois é, além de toda a comemoração da independência baiana, teve bolo, velhinhas e parabéns para ela também. E viva a Dona Maria! Foi assim o 2 de julho na Bahia, com muita história, muita festa, fartura de comida e alegria, que nós achamos em Salvador. Achamos no Brasil. O calerense não passa fome não, hein? E essa festa animada pode conquistar o Brasil? Isso porque o presidente Lula encaminhou esta semana ao Congresso um projeto de lei para transformar o Dia da Independência da Bahia numa comemoração nacional.